Olá pessoal, cá estamos nós novamente para resolvermos o bloco de questões referentes a substantivos e adjetivos. Nós vimos os substantivos e suas flexões, vimos o adjetivo e suas flexões nesta aula e agora nós faremos as questões inerentes a essas duas classes de palavras. Eu sou o professor Cacildo Souza. Sou parte da equipe do Educa Prova e, juntamente com os meus colegas, levaremos você ao tão sonhado cargo público na área da educação. Vamos para as questões? Primeira questão, banca e decã. Banca e decã tem aparecido bastante em nossas aulas porque é uma banca muito atuante e que tem um nível de complexidade considerável. Tem aí colocado candidatos contra as cordas, mas no seu caso, você que vai colocar a banca nas cordas, porque você vai dominá-la com nossas aulas, com o entendimento que vocês têm dessas aulas, da maneira como são feitas, de uma maneira leve, mas focadas no conteúdo. Gente, nós temos o seguinte enunciado. No texto, no que concerne a grafia, as iniciais maiúsculas em Observatório Venezuelano de Conflito Social são gramaticalmente. Não tem problema, gente. Se você não tem o texto, mas você tem as palavras e você sabe o que significa isso. Isso aqui, gente, é o nome de um órgão. Observatório Venezuelano de Conflito Social. Então, um órgão é como o Ministério da Saúde, Ministério da Educação, Organização das Nações Unidas, Secretaria de Igualdade Social, Ministério do Trabalho e do Emprego, Unicef, Unesco e assim por diante. Então, nós temos aí o nome de um órgão. Então, se você tem as iniciais maiúsculas e vocês viram quando é que nós devemos grafar iniciais maiúsculas, vocês não vão errar. Quais são os casos de iniciais maiúsculas? O que é que isso tem a ver com o substantivo, gente? Isso tem a ver com o substantivo em relação aos tipos de substantivos. Substantivo comum, substantivo próprio. O substantivo comum não se destaca em relação à sua espécie, ele está lá de maneira aleatória. O substantivo próprio se destaca em relação à espécie, como o Observatório Venezuelano de Conflito Social. Não é qualquer observatório, é um observatório que é criado para resolver algumas situações, então acaba tendo uma identidade, acaba se destacando pela sua atuação e finalidade. Então aqui a resposta, você tem inadequadas, não é inadequada, não são inadequadas as iniciais maiúsculas, não são inadequadas, não interessa o motivo. Primeiro que não é um adjetivo. Observatório Venezuelano de Conflito Social. Observatório é um substantivo. Então, quando você junta tudo, é o Observatório Venezuelano de Conflito Social. Aí você tem inadequadas, pois no gênero textual notícia deve haver ausência de iniciais maiúsculas, nada a ver. Adequadas, pois se trata de um substantivo próprio. Adequadas, pois o gênero notícia exige este tipo de grafia para convencer o leitor. Aí você vai dizer o seguinte, mas só observatório é substantivo. Mas quando se trata de substantivo próprio, é o termo todo. É uma palavra que exige grafia da maneira que está. Adequadas, pois se trata de substantivo próprio. Resposta letra D. Questão número 2 da banca Funcerne. A banca Funcerne é a banca que está coligada, conectada ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, IFRN. Então, Funcerne, Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Científico do Rio Grande do Norte. É uma fundação de apoio a um instituto. No trecho, eu estava falando da cúpula da Amazônia e não na reunião entre a Xuxa, a Angélica e a Eliana. A expressão da Amazônia classifica-se como
Gente, locução adjetiva, complemento verbal, locução adverbial, complemento nominal. Vamos lá. Primeiro que nós temos que entender, está ligado a um substantivo. Se está ligado a um substantivo, ligadas ao substantivo, quais são as classes ligadas aos substantivos? Eu tenho um substantivo e tem as classes que o acompanham. Artigo, adjetivo, pronome, numeral. Artigo, adjetivo, pronome, numeral. Gente, a outra classe variável é o verbo, que não tem ligação com isso aí. Mas as palavras que se referem ao substantivo são essas 4 aqui. Essas 4 classes. Da Amazônia é formada por mais de um elemento. Não importa. Quando a gente tem mais de um elemento que equivale a uma classe, ele vai ser chamado de locução. Complemento nominal poderia ser, professor, complemento nominal da Amazônia, poderia ser caso cúpula exigisse complemento. Mas você não tem aí uma relação de passividade. A cúpula não é amazonada, por exemplo. Não tem como, cúpula da Amazônia. É diferente de construção da casa. A casa é construída. Na verdade, eu fiz até a relação errada. A Amazônia não é cupulada, né? Então não tem. Então, o termo cúpula aí não exige complemento, que seria complemento nominal. O fato de ter a preposição leva muita gente a achar que é. Adverbial não é porque é circunstância adverbial e adverbial não se refere ao substantivo, se refere a um verbo, adjetivo ou outro advérbio, conforme nós vimos na aula. Complemento verbal, impossível, porque cúpula é um nome abstrato, é um substantivo abstrato. Locução adjetiva, é só observar. Se eu pudesse dizer cúpula amazonense, mesmo que o sentido não fosse esse, mas amazonense da Amazônia. Então eu estava falando da cúpula da Amazônia. Da Amazônia qualifica o substantivo cúpula. Logo, locução adjetiva. Professor, mas por que um rodeio desse para resolver essa questão? Porque aqui eu não estou resolvendo como concurseiro, eu não estou resolvendo como candidato. A minha função aqui é resolver mostrando para vocês como fazer a questão. Então, é isto. É mostrar para o meu aluno como ele deve chegar à resposta, mas a minha explicação vai demorar um pouco de vez em quando. Só que quando o aluno chegar à prova, sabendo de tudo isso que nós estamos trabalhando aqui, você vai direto para a resposta. Você já vai olhar da Amazônia, amazonense. Equivale a um adjetivo, então locução adjetiva. Entende? Então uma coisa é o professor explicar, porque eu preciso explicar tendo a certeza de que vocês vão entender. Outra coisa é você já estando munido das informações, chegar na prova e fazer de maneira prática, que é o que vai acontecer. Assinale o substantivo com valor de coletivo. Aqui é simples, né, gente? Questão da FGV, Fundação Getúlio Vargas, são questões com enunciados minimalistas. Sempre entendam isso. Os enunciados são minimalistas. Então, o substantivo com valor de coletivo é aquele que representa um grupo e não apenas uma espécie. Um grupo. Então, se eu tenho, por exemplo, vamos lá, a classe docente não é um substantivo coletivo, mas quando eu falo em classe, eu falo num grupo. Quando eu falo o professor, eu falo no indivíduo. Então, é entender isso. Barulho não tem valor coletivo, porque o barulho não é conjunto de nada. Todo substantivo coletivo é grupo ou conjunto. Por exemplo, cardume, que é um substantivo muito abordado, é um conjunto, é uma reunião, é uma quantidade considerável de peixes. É mais de um peixe. Então, isso é o substantivo coletivo.
né? Que você, nuvem de gafanhotos, você entendia isso aí, né? Então, o cardume é um exemplo de coletivo, barulho não. Cachorrada, bananada, pacote, colégio. Colégio não é um grupo de nada. Colégio é um prédio, é uma instituição. Então, ele tem ideia de coletividade porque ele é um órgão, um estabelecimento de ensino. Mas ele não é um substantivo coletivo. Pacote também não. Pacote é um objeto. Não é conjunto de nada. Ele serve para agasalhar alguma coisa. Bananada. Imagine, bananada é coletivo por ser um conjunto de bananas. Não dá, né, gente? Cachorrada, sim. Porque é um grupo de cães. Um grupo de cachorros. Então tem que ter cuidado, porque parece simples, mas não é tão simples. Não é. Você pode se atrapalhar. E barulho, que conjunto de sons, a pessoa vai pensar nisso. Então cuidado com essas questões. Os coletivos são substantivos que apresentam mais de um objeto daquela espécie. Vários objetos. Por exemplo, arquipélago é um conjunto de ilhas e assim por diante. Questão número 4. Questão número 4, nós temos nas opções a seguir, também da Fundação Getúlio Vargas, há um substantivo e um adjetivo que tiveram sua posição trocada. Lembram-se da nossa aula de adjetivo, em que eu coloquei lá no final mudança de posição do adjetivo interferindo na mudança de sentido? Lembram disso? Então, preste bem atenção a isto. Assinale a opção em que a troca de posição mudou o sentido. Então, isso aqui é a cara da FGV. Às vezes, IDECAN também faz, mas é a cara da FGV. Então, gente, caminho extenso quer dizer que é um caminho longo. Quando eu digo extenso caminho, é um longo caminho. Então, o sentido não mudou. O sentido não mudou. Aí eu tenho folhas verdes e verdes folhas. Gente, se é cor, não tem como mudar o sentido. Piso branco, branco piso. Preta camisa, camisa preta. Então, o sentido aqui não mudou com a mudança de posição. Lembrando, normalmente o adjetivo em português, normalmente, não é sempre, é pós-posto, ou seja, ele vem depois do substantivo. Quando muda de posição é que às vezes há essa mudança de sentido. Homem pobre, pobre homem. Homem pobre, pobre homem. Olha só. Eu até dei um exemplo com pobre. O homem pobre passa necessidade. O pobre homem é sem paz, sem sossego. Por quê? O homem pobre, o pobre vindo depois, isso é pobre materialmente. E o pobre homem é espiritualmente. Então, gente, a mudança de posição muda de sentido, faz mudar o sentido aqui na letra C. Observe que casa bonita e bonita casa não muda. A casa continua bela do mesmo jeito. E livro interessante e interessante livro. O livro continua instigante do mesmo jeito. Continua sendo um livro bom para ler. Então, resposta aqui, letra C, de Kaká, professor Cacildo Souza. Ok, gente? Tranquila essa, mas tem que analisar direito porque é bem subjetiva.
Vamos adiante, pessoal. Uma questão aí da banca Sebrasp. Dado com esse tipo de questão, em a eclosão da mal chamada Inconfidência Mineira, deveria ter lugar em 1789. Cuidado, viu, gente? Ele diz: o vocábulo mal está empregado como adjetivo. Isso aqui vai envolver algumas coisas de ortografia. Em primeiro lugar, o mal adjetivo é com U. É o contrário de bom. Também é adjetivo. É sinônimo de ruim ou perverso. Então, a primeira coisa. Segundo, para ser adjetivo, tem que modificar substantivo. O chamada aqui está como verbo. Chamada, mal considerada. Inconfidência mineira. Inconfidência aqui é substantivo, mineira adjetivo, chamada também vai ser adjetivo. Aqui não está como verbo. Então, estaria como verbo se eu tivesse um processo verbal. Foi chamada de Inconfidência Mineira. Então aqui, mal está marcando um adjetivo. O modo como esse adjetivo se encontrava, esse modo é mal chamada, mal considerada. Então ele indica modo. E ele se refere a um adjetivo. O advérbio modifica, vamos lembrar, modifica adjetivo, verbo ou outro advérbio. E aí outra coisa muito importante que nós não podemos nos esquecer. O mal pode ser, além de advérbio, ele pode ser advérbio, que é como está aí, pode ser substantivo ou pode ser conjunção temporal. Nunca adjetivo. Mal com ela. Então, dizer que é como adjetivo, alternativa errada. Fiquem atentos a esse tipo de questão de certo e errado da banca CESP Sebrasp, que quando cai, complica a vida de muitos candidatos. Vamos adiante, meu povo. Livrarias e bibliotecas teriam espaço de sobra nas estantes. Olhem isso que a FCC faz. A FCC é a Fundação Carlos Chagas. No trecho acima, a classe gramatical da palavra sublinhada é. Gente, se eu dissesse espaço, olha só. Espaço é o quê? É um substantivo. Então, se eu fosse classificar o de sobra, espaço de sobra, esse de sobra eu poderia dizer que qualifica o substantivo. Então, eu poderia chamar de locução adjetiva, que equivaleria ao adjetivo. Porém, cuidado, olhe que o de não está sublinhado. É apenas sobra. Então, sobra sozinha é classificada também como substantivo, já que a locução adjetiva é formada de uma preposição mais um substantivo. E a questão só grifa, só destaca a palavra sobra. Vou até apagar para vocês verem. Então, cuidado, é só o que está destacado. Logo, a resposta à questão número 6 é letra D, substantivo, e você não pode jamais cair nessa. Substantivo é o que está sublinhado. Sobra é substantivo. De sobra, locução adjetiva. Conjunção, advérbio, aí não vamos nem considerar, né? Porque aí é piada. Não tem nada a ver. Mas você poderia ficar em dúvida entre adjetivo e substantivo, porque um adjetivo e uma locução adjetiva se equivalem.
mas o de não conta. É apenas a palavra sobra. Questão número 7. Questão da Sesgran Rio. A frase em que o adjetivo apresenta valor afetivo, a exemplo do que ocorre com imortal, então o adjetivo também apresenta valor afetivo. Ah, por que você não falou isso, professor? Que a gente viu que o adjetivo apresenta 4 possibilidades. O de característica, o de qualidade, o de relação e o de estado. Dentro da qualidade, você pode ter o valor afetivo, mas aí já é um assunto que vai mais para a figuração de sentido do que propriamente classe gramatical, só que é explorado. Então, a mudança do adjetivo, ela pode levar para um valor afetivo também, para um valor subjetivo. Então, é subjetividade. Gente, exemplo do que ocorre com o imortal destacado no trecho do parágrafo 3. Django Reinhardt, imortal guitarrista do jazz. Imortal aqui não é porque a pessoa não morre. O imortal é no sentido de que na memória ele vai continuar. Ele continua vivo na memória. Às vezes você chama imortal a pessoa ainda estando viva, porque já está se prevendo que mesmo quando ele se for, ele continuará, aquela pessoa continuará vivo nos corações das pessoas que o admiram. A verdade, meu amigo, é que as pessoas estão muito violentas ultimamente. Não tem como violenta ser afetivo, né? Porque o sentido aqui é literal. É o sentido denotativo. Então, infelizmente, o violentas aí não vai dar. Agora, quando eu digo, na aula de ontem, meu professor fez ricas observações sobre o texto, ricas aqui só pode ser o quê? Belas observações, ótimas observações, observações positivas. E se você for muito meloso, você vai dizer, fez observações fofas sobre o texto. Pode ser também, isso é afetivo. Agora, o ricas aí está justamente falando de coisas positivas. Tanto que a resposta é letra B e você... Aqui não é uma questão tão difícil, mas ele exigia do candidato primeiro entender o que o enunciado quer e depois fazer-se as devidas análises. Por exemplo, fiquei muito emocionado quando regressei à minha cidade natal, cidade de nascimento. Então, adjetivo aqui de relação. De relação. Violentas, as pessoas estão muito violentas. Isso é o quê? Característica. Não é qualidade. Característica. Havia uma casa enorme ao lado daquela colina. O enorme aqui, que pode ser grande, também é característica, é o tamanho. E ele não passa de um recente milionário. Milionário recente, isso também é um adjetivo de relação. Relação com o tempo presente. Então, resposta aí. Letra B. Na aula de ontem, meu professor fez ricas observações sobre o texto. Questão número 8 também, da Fundação Carlos Chagas. As Fs, a FCC e a FGV, são cruéis quando querem, mas você nem vai sentir isso quando você terminar o nosso curso. O elemento flexionado de modo a indicar uma qualidade em um grau muito elevado está destacado em: o seu assunto e o seu estilo correspondem-se plenamente. Gente, se para indicar qualidade tem que ser adjetivo, né? Então, plenamente, se tem mente, isso aqui é advérbio, então já estava fora de cogitação. Com a memória vivíssima de todas as tristezas de sua gente. Isso aqui, gente, vivíssima, eu posso trocar por muito viva. Então, um grau muito elevado significa o quê? Que é o superlativo absoluto. E absoluto aqui, ele é, você tem sintético com analítico, superlativo
absoluto sintético. Por quê? Você sintetiza, resume, você coloca numa palavra só. Muito viva fica vivíssima. Mas o mais importante é esse termo aqui, em um grau muito elevado. Resposta: letra B. Com as suas inúmeras tragédias. Tragédias aqui é um substantivo, então não tem nem o que discutir. Aqui, além de você saber o grau do adjetivo, você tinha que diferenciar as classes de palavras. E uns raros raios de graça e humor. Raio é substantivo, então raros é adjetivo. Mas aqui não é qualidade acima do normal. O adjetivo está em seu grau normal aqui. Nem está em grau comparativo, nem superlativo. E a letra E, conta-se a decadência do patriarcalismo. O A aqui é artigo, então decadência é um substantivo, de modo que a B é a resposta. Questão número 9. Questão de uma banca chamada Objetiva São Paulo. Observem bem, gente. Em relação à flexão de substantivos, analisar os itens. A gente acha que não cai, né? Flexão de substantivos. O bom é que nosso curso coloca a teoria e coloca questões que têm a ver com a teoria para mostrar ao candidato que nós estamos cobrando aquilo que cai, aquilo que é exigido. Isso é muito importante também. Não é só o curso para vender o curso. Ah, é o assunto, mas o assunto não está direcionado. Animalão é o aumentativo e animálculo é diminutivo de animal. Será que está correto? Só temos... Aí vamos lá. Chuvisco é diminutivo, correto? E chuvado é aumentativo de chuva. Aqui está correto. Então você já sabe que a 2 está correta. Vou deixar os outros para o final. Se a 2 está correta, pode tanto ser a A, quanto a D, quanto a C. Só não pode ser a B, porque não tem a 2, né? 1 e 3 podem estar corretos. Se a 3 estiver correta, você já descarta a 2, né? Barcaça é o aumentativo, sim. E barquinha é diminutivo de barca, correto. Número 3 está correto. Então, 2 e 3, ou todos. Você já descartou a A. Ou é C ou é D. Agora me digam aí, aquilo que eu falei numa das aulas. Vamos já terminar. Como é que você vai adivinhar que vai cair isso aí? Então não tem como um cursinho ou uma gramática trabalhar aquela palavra específica. Não tem como trabalhar todas as palavras. O que você tem que aprender é o princípio. E aí, as suas leituras, como nós já falamos em outras oportunidades, seu embasamento, seu contato diário com as palavras farão com que você saiba. Ou se você não souber todas as palavras, mas a quantidade que você souber vai ficar... Você vai ficar bem na fita porque você vai descartar aquelas que você já vê que não tem condições e você chega à resposta. Não é o caso que a gente fez aqui, eu fiz para mostrar. Gente, animalão é aumentativo e animálculo é diminutivo de animal. Resposta todas 3 corretas. Aqui, letra D. E a última questão, aquela questão das palavras que terminam em ão. Então vamos repetir. Não há regra específica. Você tem que conviver com a palavra. Assinale a opção em que a palavra forma o plural igualmente ao do vocábulo nações. Aí nós vamos ter coração, cidadão, capitão e órfão. Órfão como órgão, essas duas palavras, você apenas acrescenta o S. Órgãos, órfãos. Então não é capitão, capitães. É só lembrar da obra Capitães de Areia.
Cidadão, aí vem, a banca não fez isso por acaso. Eu vou colocar em letras garrafais. Não existe a palavra e vou destacar aqui. Cidadões. Gente, isto não existe. Não existe a palavra cidadãos. É cidadãos. De modo que a resposta é letra A. Corações. Assim como nações. Se você observar, como ação tem plural ações, você vai ter várias palavras com isso, né? Situações, corações, munições, né? Doações, porque é a ação de alguma coisa. Aí ajuda. Mas, no geral, você tem que conhecer a palavra. Resposta, letra A. 30 minutos, 31 minutos de aula. Nós esperamos que essas questões tenham ajudado a com que você consolide as teorias vistas tanto do substantivo quanto do adjetivo. Fiquem todos bem e em breve voltamos. Estou sempre por aqui com língua portuguesa. Quando não for eu, será a nossa colega professora. Então, fiquem todos bem, um grande abraço e até a próxima!